Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse aqui, ó, esse livro aqui, que eu já eu acredito aí deve ser mais ou menos o 5º vídeo, onde eu tô lendo esse livro. Eu vou ler inteiro, como os outros dois dele que eu já li, que foram Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill, ele é esse autor, então, que se tornou um dos best-sellers. Esse livro dele, Pensa e Enriqueça, está marcado que foi um dos maiores best-sellers da história, traduzido para inúmeras línguas. E eles explicam aqui que Napoleão Hill nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira, de um só cômodo nas montanhas do sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos. E como a maioria daqueles que conquistam posições de poder e influência, a ascensão dele no sucesso foi o resultado de muitos fatores. Entretanto, diferente da maioria, Napoleão Hill analisou cada evento-chave, identificou a lição aprendida, reduziu as lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar seu próprio sucesso. Então é dele que a gente está falando, de Napoleão Hill, e ele já trouxe essa filosofia do sucesso ali no livro Pensa e Enriqueça. É exatamente sobre isso que ele fala ali, tudo tintim por tintim. Porém, quem induziu, quem, digamos que fez com que Napoleão Hill fosse passar 30 anos da vida dele pesquisando sobre isso, pesquisando pessoas que foram bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para então estar criando essa filosofia do sucesso, foi Andrew Carnegie, que era um magnata ali do aço, né, nessa época. E então, esse livro aqui, Capitão da Minha Alma e Senhor do Meu Destino, ele é uma entrevista de Napoleão Hill com o Andrew Carnegie, que foi então ele que trouxe essa ideia do Napoleão Hill, está trazendo esses princípios do sucesso para nos ajudar a encontrar também o sucesso que ele encontrou. O próprio Carnegie, que deve ter, não sei se também se ele nasceu pobre, mas era um magnata, era um milionário, um multimilionário, e Napoleão Hill, que acabou então se tornando o resultado desses anos de pesquisa exaustiva, fizeram dele um dos maiores best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Ou seja, trouxe todo o sucesso que ele buscava, não apenas o financeiro, mas também o sucesso de todas as realizações de todos os setores da vida dele. Então, ele tem como contar para a gente, como explicar para a gente como é que se alcança o sucesso, vindo de uma situação não favorável. E aqui o título do livro é baseado no poema Invictus, que tem o mesmo nome, que é o poema do William Ernest Henley, que eu li inteiro no primeiro vídeo sobre esse livro. E as duas últimas, as quatro estrofes últimas desse poema diz: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punição a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E se encontra bem aqui aquilo que ele conclui essa parte que eu fiz no vídeo anterior, desse primeiro capítulo que fala sobre a visão criativa. Ele chega então ao ponto que ele diz: por trás de todo esse esforço estava o poder da fé aplicada. Aqui ele estava falando de como Henry Ford começou então a carreira bem-sucedida dele. Ele, que ali no livro Pensa e Enriqueça, Henry Ford, Napoleão Hill explica que também começou do nada, começou do zero. Então, ele está dizendo que por trás de todo o esforço que ele teve para alcançar todo o êxito que ele alcançou, ele adquiriu como resultado disso, foi o desejo intenso de realização ligado ao objetivo principal dele, definido, que ele chama de o poder da fé aplicada. Eu acredito que tem tudo a ver aqui com essa estrofe do poema, que diz: não importa quão estreito o portão, quão carregado de punições a lista, se a gente tem fé de que isso é uma passagem, de que aqui nós estamos seres humanos, nós que somos seres infinitos e divinos, que nós estamos fazendo essa experiência guiados pela centelha divina em nós. Então, quando a gente tem essa fé, a gente
alcança esse sucesso que ele está dizendo, apesar do que a gente sabe que aqui, como o próprio Jesus Cristo disse, haveria choro e ranger de dentes, e como ele mesmo disse no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver. Aqui é uma escola onde tudo é dual, tudo é relativo e, graças a Deus, tudo é passageiro. E aqui, se é uma escola, a vida é pedagógica e tudo que nos acontece, nada que acontece ao homem, não acontece nada do homem que não seja próprio do homem, como eu ouvi essa frase da professora Lúcia Helena, ela falando disso de algum filósofo, eu não me lembro quem foi que disse, ou seja, tudo que nos acontece não é porque Deus estava distraído, especialmente tudo que nos acontece que a gente acredita que é ruim, a gente acredita que nós fomos vítima, eu acredito que é exatamente para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Então, a gente já sabendo que o portão, as punições, entre aspas, da lista e o estreitamento do portão só estão vendo quanta força a gente tem para continuar sendo senhores e senhoras do nosso destino e capitães da nossa alma. Então, eu vou continuar aqui com esse primeiro capítulo. Vamos ver qual é a próxima pergunta aqui do Napoleão Hill. Resumindo rapidamente, o sucesso de Ford foi devido a ele ter adotado um objetivo principal definido que inflamou até transformar em obsessão, levando assim à estimulação tanto das faculdades da imaginação sintética quanto da imaginação criativa. É isso? E aqui a gente já viu ali nos vídeos anteriores que a imaginação sintética, então, é aquela de alguma coisa, como exatamente esse evento que ele fez do primeiro automóvel. Ele se baseou em um trator de motor a vapor, ou seja, já havia uma ideia, uma matriz, digamos, e aí ele usou a imaginação criativa dele, o poder do subconsciente dele, o poder do mastermind para estar transformando no primeiro carro. Porém, isso é a imaginação sintética. Já a imaginação criativa é como o exemplo de Thomas Edison com o fonógrafo, que veio da própria imaginação dele e ninguém antes tinha começado nenhum protótipo, não havia alguma coisa que ele pudesse estar apenas implementando, apenas estar terminando. É essa a diferença entre imaginação criativa e imaginação sintética. A resposta então de Carnegie. Isso conta a história em uma frase. A parte da história que deve ser enfatizada é o fato de Ford ter se movido com persistência. No início, ele enfrentou uma sucessão de derrotas. Uma de suas maiores dificuldades era a falta de capital para seguir com sua pesquisa antes de ter aperfeiçoado o automóvel. Depois disso, surgiu uma dificuldade ainda maior, relacionada à obtenção do necessário capital de giro para produzir seus automóveis em quantidade. Na sequência, veio uma série de dificuldades como discórdias com os membros de seu grupo de mastermind e outros problemas semelhantes, todos exigindo persistência e determinação. Essas qualidades Ford tem, e creio que podemos dizer que ele deve o sucesso à sua habilidade de saber exatamente o que quer e à sua capacidade de sustentar suas vontades com persistência inabalável. Aqui mais uma vez ele trazendo então a persistência, há que se persistir. Se uma única qualidade se destaca na personalidade de Ford, sobrepõe-se a todas as outras, é sua capacidade de persistência. Deixe-me lembrar mais uma vez que a definição de objetivo sustentado por uma forma de persistência que assuma a proporção de uma obsessão é o maior de todos os estimulantes, tanto para a forma sintética quanto para a forma criativa da imaginação. Então aqui ele trazendo aquilo que ele deixa bem claro em um capítulo inteiro ali no livro Pense e Enriqueça, que primeiro há que se ter um desejo, e um desejo assim que nada faz a gente mudar de ideia, um desejo que se
torna uma obsessão, ou seja, é aquilo que a gente pensa que acontece. Nós criamos a nossa realidade através daquilo que a gente pensa. Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, diz que é aquilo que a gente foca, exatamente, aquilo aonde a gente está focado, porque a gente não está focado em uma coisa que a gente não estiver pensando nela. Então, ele dizendo que essa forma de persistência que assuma a proporção de uma obsessão é o maior de todos os estimulantes, tanto para quando é uma ideia genuína nossa ou quando é para estar implementando uma ideia que já exista, ou a imaginação sintética ou a imaginação criativa. A mente do homem é dotada de um poder que força o subconsciente a aceitar e agir a partir de desejos obsessivos que são definitivamente planejados. Então, além do desejo, há que se ter um plano, há que se ter um plano objetivo. Mas o plano, de acordo com o que ele explicou aqui nas páginas anteriores, esse plano o nosso subconsciente nos passa, desde que a gente faça o trabalho de estar focado naquilo que a gente quer, se torna uma obsessão positiva, porque há também o negativo. Se a gente ficar focado em alguma coisa negativa, pensamentos negativos, é aquilo que vai se tornar realidade. Então, o nosso subconsciente nos traz aquele plano para a nossa mente consciente. É evidente que colocar no papel somos nós que temos que fazer. Pode citar alguns outros exemplos da aplicação prática da imaginação? Vejamos, por exemplo, a pesquisa de Alexandre Graham Bell, relacionada ao telefone moderno. Aqui temos um exemplo do uso da imaginação criativa, porque a invenção de Bell era nova. Digamos que ele, como Edison, se deparou com o princípio que tornou o telefone prático enquanto pesquisava um equipamento mecânico com o qual poderia criar um aparelho auditivo para a mulher dele, cuja audição era deficiente. Então aqui ele vai dar um exemplo de imaginação criativa do Graham Bell com o telefone moderno, ou seja, não existia ainda, e ele se deparou, e esse se deparou está entre aspas, com o princípio que transformou isso então em realidade, enquanto ele estava procurando apenas criar um aparelho auditivo. Mais uma vez encontramos um homem que foi inspirado por um objetivo definido, que assumiu proporções de obsessão. A intensa compaixão pela esposa foi o fator que deu força obsessiva ao seu objetivo. Nesse caso, como em todos os outros em que homens deram proporções obsessivas a seus desejos, havia um motivo definido por trás do seu desejo. O motivo é o começo de todos os desejos. Então é aquela coisa que há que se ter uma motivação. A gente tem que estar motivado por uma força que nos leva a transformar aquele nosso desejo em uma obsessão, é isso que ele está dizendo. E nesse caso, com Graham Bell, então, foi o amor que ele tinha pela mulher dele, que estava perdendo a audição. Durante um longo período de pesquisa, enredado em detalhes demais para se descrever aqui, o subconsciente de Bell finalmente apresentou a ele uma ideia que servia ao seu objetivo. Ele se tornou conhecido pelo mundo científico como experimento de Bell, cuja essência era: um raio de luz é projetado em um prato de selênio que reflete o raio para outro prato do mesmo metal a alguma distância do primeiro. Este último se comunica com uma pilha galvânica, à qual um telefone é ligado. As palavras pronunciadas atrás do primeiro prato são ouvidas nitidamente pelo telefone na extremidade do segundo prato. O raio de luz serviu como um fio de telefone. As ondas sonoras se transformaram em ondas de luz e essas em ondas galvânicas, que por sua vez se tornaram novamente ondas sonoras. Assim, um novo princípio para a transmissão de ondas sonoras foi descoberto. Reivindicou-se que o princípio, em parte, foi sugerido a Bell pelos experimentos de um homem chamado Dober. Houve um processo legal pela prioridade de direito ao princípio, mas Dober perdeu na justiça
E Bell foi declarado o descobridor do princípio funcional do telefone moderno. Então, aqui ele trazendo a parte técnica aqui de como foi então que ele, projetando um raio de luz em um prato, conseguiu então alcançar, fazer com que ondas galvânicas se tornassem ondas sonoras. De qualquer maneira, o desejo de Bell por um aparelho auditivo para a esposa, reforçado por uma pesquisa persistente para esse aparelho, levou à descoberta do princípio de que ele precisava. Deve-se lembrar que o subconsciente faz uso de todos os meios práticos disponíveis para revelar conhecimento àqueles que o procuram com desejo obsessivo. Ele não faz milagres, mas faz uso inteligente de todo o meio prático disponível para a realização do seu objetivo. Então aqui ele dizendo então que o subconsciente ele está à nossa disposição. Desde que a gente mostre que a gente realmente quer, aí então ele não faz milagres, mas ele faz uso inteligente de todo o meio prático disponível para que a gente possa realizar o nosso objetivo. Agora vamos nos afastar do campo das invenções e ver como o princípio da imaginação pode ser aplicado em áreas menos complexas de empreendimento. Esse é Napoleão Hill dizendo. Muito bem, tome como exemplo a primeira grande casa de vendas por catálogo estabelecida nos Estados Unidos. Aqui temos um bom exemplo de imaginação sintética aplicada às vendas, ou seja, a imaginação sintética aquela. Então vamos ver como é que ele vai dar esse exemplo de uma pessoa. Então ele deu o exemplo de Graham Bell, que usou a imaginação criativa, ou seja, nasceu do nada, foi ele que começou, e aqui então ele vai passar um evento que começou de alguma coisa que já existia, como no caso de Henry Ford. Um operador de telégrafo ferroviário com quem trabalhei anteriormente descobriu que tinha um tempo livre que não podia usar em atividades ligadas a seus deveres no trabalho. Sendo um homem de mente inquisitiva, ele começou a procurar alguma coisa que pudesse fazer para ocupar-se e ao mesmo tempo ter uma renda extra. Aqui mais uma vez a questão do motivo entrou em cena novamente. E o motivo aqui é o motivo financeiro. Então aqui ele falando novamente, olha como é importante a gente prestar atenção para que o que vai mover, fazer com que aquele nosso desejo se torne uma obsessão, é a gente ter uma motivação. Então no caso do Graham Bell foi a motivação de ajudar a mulher dele, que ele devia gostar muito. Ela estava perdendo a audição e ele tinha toda a motivação para encontrar, para descobrir, para desenvolver um aparelho auditivo, e aí veio o subconsciente dele, isso se transformou em uma obsessão, que ele tinha essa motivação, e o subconsciente dele então trouxe para ele essa verdadeira eureka, porque foi a imaginação criativa, não existia nada parecido antes. Já aqui, com esse operador de telégrafo, então o motivo dele era um motivo financeiro, ele queria fazer uma renda extra. Depois de pensar no assunto por vários meses, ele vislumbrou uma saída rentável para os seus esforços usando uma linha de telégrafo sem utilidade para vender relógios para os colegas operadores na divisão. Então encomendou uma dúzia de relógios por preço de atacado e os colocou à venda. A ideia pegou fogo desde o início. Em muito pouco tempo ele tinha vendido 6 daqueles relógios. Depois, incentivado pelo sucesso, a imaginação dele começou, incentivada pelo sucesso, a imaginação dele começou a se expandir até que ele comprou outras peças de joalheria. Tudo ia bem e ele criava um negócio bem estruturado até que o supervisor dele descobriu o que ele estava fazendo e o demitiu sumariamente. Ou seja, aqui se levar em conta vários pontos, não é? Que se a gente tiver um desejo, for motivado, transformar isso em obsessão, mas se a gente de alguma forma estiver transgredindo alguma lei, aí no final a gente vai acabar como aqui ele está dizendo, o cara foi demitido então, porque ele estava fazendo uma coisa que não deveria ser feito ali no local de trabalho dele.
Mas então, como ele diz ali no livro Pense e Enriqueça e também no livro Mais Esperto que o Diabo, a adversidade traz uma semente por trás. Então vamos ver qual foi o benefício que ele teve ao ser despedido, ao ser demitido. Cada adversidade traz com ela a semente de um benefício equivalente. Dessa adversidade do telegrafista nasceu a primeira grande casa de vendas por catálogo. Ele mudou o método de vendas do telégrafo para o correio, usando primeiro um catálogo mimeografado de seus produtos. Além disso, acrescentou outras pessoas de fora da área dos telégrafos à lista de possíveis compradores dele. Principalmente pessoas que moravam nos vilarejos e distritos rurais. Ou seja, aqui, gente, eu entendo que então a semente de benefício equivalente nessa diversidade dele ter perdido o emprego foi que aí então ele se dedicou exclusivamente a isso. Ali ele ia fazer uma renda extra e aqui ele conseguiu então, se dedicando 100%, se tornar, acredito, talvez até um milionário, porque essa invenção dele agora é dessa forma que a gente mais tem o comércio hoje, não é? Em pouco tempo, o empreendimento dele havia crescido a ponto de ele poder pagar por um catálogo impresso e ilustrado com fotos das mercadorias. Desse ponto em diante, a história é conhecida por milhões de pessoas nos Estados Unidos que hoje compram produtos da casa de vendas por catálogo estabelecido por esse homem. Ele não aceitou um sócio, fazendo uso, portanto, do princípio. Ele então aceitou um sócio, fazendo uso, portanto, do princípio do mastermind. Esse sócio se mostrou uma verdadeira mina de ouro, porque tinha um aguçado senso de publicidade. Vários anos mais tarde, a empresa foi vendida para uma corporação por um preço que tornou seus proprietários multimilionários. Esse foi o começo da venda por catálogo em grande escala. Olha aqui então o Andrew Carnegie mostrando aqui como na prática esse princípio que o Napoleão Hill bateu tanto, uma diversidade, toda a diversidade traz com ela a semente de um benefício equivalente. Se ele tivesse se deprimido porque foi demitido e tivesse tomado isso como uma punição, já que ele estava fazendo alguma coisa que não era muito correta, vendendo ali no local de trabalho dele, aí ele não ia chegar, não ia alcançar esse sucesso, mas ele transformou essa diversidade, ele pegou a semente, ele enxergou a semente de êxito que havia nessa diversidade e no final aqui ele saiu um multimilionário, depois então que ele se dedicou exclusivamente a fazer as vendas para o catálogo. Pois bem, não havia nada de muito misterioso no sucesso dele. Ele simplesmente pôs a mente para trabalhar com um objetivo definido e perseguiu esse objetivo até ele o tornar rico. Não criou nada de novo, só deu um novo uso a uma velha ideia. Muitas grandes fortunas foram acumuladas dessa maneira. Ou seja, ele usou, então, colocou em prática a imaginação sintética, aquela que parte, então, de alguma coisa que já existe, de alguma matriz, uma raiz, como se fosse uma planta que tivesse sido plantada, foi colocada a semente, mas a pessoa não regou. Então, ela está ali, veio o outro, regou, cuidou e aí nasceu uma árvore. Se entendi corretamente, o operador de telégrafo aplicou apenas o princípio da imaginação sintética, é isso? Sim, é isso. Ele não fez nada além de aplicar o princípio do merchandising de um jeito novo. Mas não esqueça que isso é tudo o que faz a maioria dos homens bem-sucedidos. Raramente os homens criam novas ideias pela aplicação da imaginação criativa, como fizeram Bell e Edison. Agora vejamos o moderno vagão refrigerador, por exemplo. O homem que fez a aplicação prática desse princípio pela primeira vez revolucionou o ramo frigorífico. Ele era do ramo, mas via o empreendimento dele limitado pelo fato de só poder transportar carne fresca por distâncias curtas. Motivado pelo desejo de expandir os negócios por um território maior, ele começou a procurar um método adequado. Ou seja, então aqui a motivação dele
era expandir os negócios, era financeira também, era ter sucesso como então empreendedor, vendedor de carne. Um homem geralmente encontra o que está procurando, se dá ao desejo proporções obsessivas. Bem, ele era motivado pelo desejo de aumentar a renda, então manteve a mente voltada para esse problema até que teve a ideia de transformar um vagão ferroviário comum em uma enorme caixa térmica. Não havia mais nada a fazer, exceto trabalhar e fazer experimentos com essa nova ideia. E foi o que ele fez. O plano funcionou de maneira satisfatória, embora o primeiro vagão refrigerador fosse uma criação muito rústica. Ele continuou aprimorando a ideia até refiná-la no moderno vagão refrigerador que conhecemos hoje. A ideia dele não só o ajudou a ampliar a empresa frigorífica de forma quase ilimitada, como também deu um novo impulso à venda e distribuição de outras linhas de produtos, em particular frutas e vegetais, fazendo com que hoje essa ideia sozinha já tenha gerado centenas de milhões de dólares em riqueza a indivíduos, corporações e à nação como um todo. Ou seja, então aqui ele mostrando mais uma vez aquele que então transformou, foi motivado pelo desejo de ter sucesso financeiro, de ampliar os negócios e criou então aqui o vagão refrigerador que hoje já gerou centenas de milhões de dólares em riqueza a indivíduos e também à nação, ao mundo todo, acredito, né? O vagão refrigerador foi criado unicamente pela aplicação da imaginação sintética por meio do processo simples de colocar uma caixa térmica sobre rodas, digamos assim. George Pullman realizou uma proeza semelhante colocando camas em vagões ferroviários, transformando-os assim em dormitórios. Não havia nada de novo nas camas ou nos vagões, mas a ideia de combinar esses dois tipos de serviço era nova. A nova combinação rendeu ao homem que a criou uma imensa fortuna, sem falar nos milhares de empregos gerados e no serviço conveniente para os passageiros, coisas pelas quais continua rendendo uma soma gigantesca todos os anos. Ideias como essa são produtos da imaginação. O homem que treina a mente para criar ideias ou para dar a velhas ideias um uso novo e melhor, está bem adiantado no caminho para a independência econômica. E eu tenho um vídeo que eu fiz também só falando sobre isso, sobre ideias, eu deixo aqui se você quiser ver, onde eu trago alguns exemplos também de pessoas que tiveram essas ideias e se tornaram milionárias. A própria Oprah Winfrey, uma vez eu vi, ela tinha uma sessão no programa dela que ela trazia pessoas também que inventaram coisas assim, algumas usando a imaginação sintética, transformando alguma coisa que já existia, e outras com aquela eureka mesmo, trazendo a coisa nova com a imaginação criativa, que ele diz aqui que eu não me lembro nem de nenhuma desse jeito que tenha sido apresentado no programa, que ele diz que é mais raro, foi aquele, só citou dois, Graham Bell e Thomas Edison. Então, eu me lembro também que eu fiz um vídeo, fiz um curso do Marcos Trombetta, ele disse que nós devíamos não pedir por dinheiro, mas pedir por ideias, porque são ideias que nos fazem milionários. E ali também no livro Limite Zero, o Joe Vitale, ele fala ali daquela ferramenta, o cipote, que é uma ferramenta de limpeza do Ho'oponopono. Eu fiz um vídeo também, eu deixo aqui se você quiser ler, que usar esse selo, o cipote, faz com que a gente tenha ideias. Ele diz que algumas ideias são milionárias, aqui como o Andrew Carnegie, através do Napoleão Hill, está nos ensinando aqui também. Por trás dessas ideias estava a iniciativa pessoal dos homens que as criaram,
mas o princípio do esforço individual organizado, por meio do qual foram postas em prática. Ou seja, a iniciativa pessoal das pessoas que criaram e também o princípio do esforço individual, o que se requer, que se fizesse, a gente tem a ideia, a mente subconsciente traz o plano para a mente consciente, mas se a gente não colocar em prática, não acontece. Conhecimento é poder apenas colocado em prática. Tanto o carro-leito quanto o vagão refrigerador tiveram que ser promovidos e vendidos, necessitando, portanto, de grande investimento de capital. Essas duas ideias e todas as outras ideias similares que são postas em prática requerem a aplicação de alguma combinação de princípios de realização individual. Mas, em última análise, essas ideias geralmente podem ser rastreadas até sua origem à imaginação de uma pessoa. Então aí, ele dizendo que todos esses inventos a gente vai buscando, se a gente for rastreando, a gente vai chegar ali na imaginação da pessoa, que é aquela imaginação genuína, a imaginação primária, que é a imaginação criativa, ou é a imaginação sintética, que passa por alguma coisa que já existia. Mais uma pergunta então. Pode relacionar os princípios de sucesso que são usados mais comumente por aqueles que aplicam o princípio da imaginação? Bem, isso depende um pouco da natureza da aplicação que será feita da imaginação e da pessoa que a fará. Mas, de maneira geral, os princípios aliados à imaginação com mais frequência são. E aqui, mais uma vez, ele vai numerar aqui os princípios para que fique bem mais fácil para a gente colocar em prática. Primeiro, definição de objetivo. O motivo que serve mais comumente para estimular a imaginação é o de ganho financeiro. O motivo do lucro foi, sem dúvida, a maior inspiração para os homens que desenvolveram a América industrial. Então, aqui ele dizendo que depois da definição de objetivo, então a gente tem que ter uma motivação. E aquela mais comum é a motivação do ganho financeiro. Segundo, o princípio do mastermind, pelo qual homens se juntam e trocam abertamente ideias com o objetivo de resolver problemas comerciais ou profissionais, também é um grande estímulo à imaginação. Foi por esse princípio, mais que por todos os outros, que a indústria siderúrgica, da qual sou fundador, se tornou próspera. Então, aqui lembrando que quem está falando é aquele magnata do aço, o Andrew Carnegie. A chamada mesa redonda é uma grande instituição. Quando homens se sentam e começam a juntar suas ideias em um espírito de harmonia e união de propósito, logo encontram uma solução para a maioria dos problemas que enfrentam, independentemente do ramo em que atuam ou da natureza de seus problemas. Então aqui bem que a gente entenda bem, quando pessoas, homens e mulheres se sentam e começam a juntar suas ideias em um espírito de harmonia e união de propósito. E aqui eu acredito que dá até para colocar aquela parte em que Jesus Cristo disse, onde houver dois ou mais unidos, então em harmonia e definição de propósito, ou seja, buscando o mesmo objetivo, eu acredito que de forma harmônica e que seja para o bem, aí ele próprio está ali presente, ou seja, as forças universais, a força daquela centelha que nos anima, vai estar ali também fazendo com que a coisa se realize, não é? Terceiro, fazer um esforço extra também tem importante parcela de crédito como um estimulante para a imaginação. Quando um homem adquire o hábito de fazer mais do que aquilo porque é pago, geralmente começa a recorrer à imaginação em busca de novos recursos para prestar esse tipo de serviço. Só esse fato seria compensação suficiente para fazer o esforço extra, mesmo que não houvesse benefícios ainda maiores envolvidos. Então aqui ele mostrando ali como é que a gente recebe aquele pagamento de quando a gente faz mais do que aquilo por qual a gente está sendo pago.
Quando a gente entende aquelas máximas, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, se te pedirem a túnica, dá também a capa. Então, ali quando a gente faz isso, então a gente está colocando em prática a gente está colocando em prática essa imaginação, então, que vai nos trazer essas ideias. Se a gente começar então a buscar ideias, porque a gente quer fazer mais do que aquilo que a gente está sendo pago, então o universo com certeza vai compactuar conosco, não é? E 4, fé aplicada é uma fonte definida de estímulo para a imaginação. Além disso, é essencial em conexão com a estimulação e aplicação da imaginação criativa. Homens com pouca ou nenhuma fé nunca terão os benefícios da imaginação criativa. Ou seja, mais uma vez aqui nesses princípios, ele trazendo a necessidade de se ter fé, a necessidade de se conhecer quem nós somos. Por isso que ali o Dr. Rivlin do Ho'oponopono diz sempre que é necessário estar sempre se fazendo perguntas, e que a pergunta básica, primordial, é verdade, quem sou eu? E aí a gente entendendo que nós somos representantes divinos, que nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana, passageira, a gente entende então que se Deus está conosco, quem estará contra nós? A gente entende então que todas as adversidades trazem um princípio do êxito, uma semente de êxito. A gente entende então que a vida é pedagógica e que cada coisa que acontece que parece que é para o nosso mal, parece que Deus esqueceu da gente, é apenas uma oportunidade de crescimento. E a gente entende que isso acontece porque nós somos regidos por leis absolutas, como a lei da atração e a lei da causa e efeito. Então, entendendo tudo isso, a gente tem fé, a gente conhece, a gente sabe, e tendo fé, então ele está dizendo aqui, homens com pouca ou nenhuma fé nunca terão os benefícios da imaginação criativa. E para estar realizando alguma coisa, para estar tendo sucesso, de acordo com todo esse trabalho de pesquisa que o Napoleão Hill fez, e ele, o Andrew Carnegie, também esse magnata do aço, com certeza ele devia entender bem disso. E o Napoleão Hill, como eu li no início desse vídeo, nasceu pobre e conseguiu sair dessa vida tendo um imenso sucesso e deixando como chegar ao sucesso, todos esses livros best-seller, ensinando a gente como fazer também, o que é super importante. Ou seja, ele cumpriu o que ele veio fazer, e aqui eu acredito com certeza que ele teve essa fé, então que o Andrew Carnegie está falando aqui, que é a fé que faz com que a gente então que a gente possa estar se valendo dos benefícios da imaginação criativa, que o nome já diz, é a que cria. E o 5º, então, princípio é o esforço individual organizado depende diretamente da aplicação de imaginação para a efetividade dele, já que todas as formas de planejamento definido são realizadas por meio da imaginação. Ou seja, então aqui ele chega no 5º princípio, como nos princípios anteriores, nas páginas anteriores, ele falou também tudo, a gente pode tudo, mas há que se fazer a nossa parte. No livro Pense e Enriqueça, ele explica que se a gente entregar as rédeas da nossa vida, da nossa existência, para a nossa centelha divina, para o nosso outro eu, como ele chama, e a gente faz isso quando a gente alimenta na nossa mente pensamentos positivos, então essa centelha, esse outro eu, vai nos mostrar o caminho. Mas quem vai fazer, como a nossa mente subconsciente, ela nos mostra o plano, mas quem tem que sentar e colocar ele no papel somos nós. Então, para concluir, quando rezar, não peça por mais bênçãos, peça mais sabedoria e que você possa compreender melhor e apreciar as bênçãos que já tem. Olha que interessante isso, né, gente? Como Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain também, se a gente não entender, se a gente não tiver boa vontade para entender a grande importância da presença Eu Sou em nós, aí a gente não consegue então estar vivendo essa grandiosidade que ela pode nos trazer
do interior. A gente vai então estar se identificando com o exterior e essa identificação nos leva para a falta e para a escassez. Aqui então ele dando o Napoleão Hill, o Andrew Carnegie, trazendo então essa grande dica aqui, ao invés da gente rezar pedindo por mais bênçãos e suplicando e quando a gente reza também com súplica e pedindo alguma coisa que a gente não tem, aí o universo entende que ele precisa dar mais daquilo que a gente está pedindo. Se a gente está pedindo nessa vibração de falta, vai vir mais falta. Então ele dizendo aqui que a gente não peça mais bênçãos, peça mais sabedoria. Eu acredito também, ele me desculpe aqui, a gente deve pedir sempre por bênçãos, mas a gente deve pedir de uma forma alegre, a gente deve pedir estando numa vibração de alegria, estando numa vibração alta, porque se a gente pedir naquela vibração de falta e de escassez, acredito que é por isso que a gente pensa que a nossa oração não foi atendida, mas ela foi dentro daquilo que a gente está vibrando. Então ele dizendo aqui então para que a gente possa pedir por sabedoria para compreender melhor e apreciar as bênçãos que já tem, ou seja, aquela coisa que a Rhonda Byrne diz também ali no livro A Magia, aquele que ela explica aquela frase, aquele que mais tem, mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Faltou ali a palavra gratidão, ou seja, enquanto a gente não tem gratidão por aquilo que a gente já tem, fica difícil alcançar aquilo que a gente está buscando. E aqui ele dizendo também, vamos pedir por sabedoria para a gente poder visualizar, ver que a gente já tem tantas bênçãos e agradecer por elas, que assim mais bênçãos vão cair. Como diz a Betty Russo, eu já vi um vídeo dela, ela dizendo isso, agradece que a graça desce. Tá bom, gente? Eu deixo vocês aqui então com essa parte desse primeiro capítulo, que é a imaginação criativa, desse livro então, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, do Napoleão Hill. E eu volto com vocês para a continuação desse capítulo. Espero realmente que vocês continuem, que vocês estejam apreciando essa leitura desse terceiro livro do Napoleão Hill. E agradeço muito se você quiser deixar a sua curtida, se você quiser compartilhar o vídeo, se você conhece alguém que você acredita que vai gostar também dessa leitura do Napoleão Hill. E se você quiser se inscrever no canal também, muitíssimo obrigada. Eu espero contar com você para o próximo vídeo e até lá. Tchau!